Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E na verdade, ao utilizar os primeiros a sua intervenção inicial, o tempo. Vá lá para amanhã, quero voltar. Depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. É essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados. Passos perdidos na Rádio Observador. A semana que passou foi de festa, ou pelo menos de tentativa de festa, com os 50 anos da Constituição Portuguesa. Apesar disso, houve protestos silenciosos e uma intenção bem mais ruidosa. O Chega quer mesmo avançar com uma revisão constitucional, mas já lá vamos, porque arrancamos hoje com a discussão sobre a leitura obrigatória ou não de José Saramago nas escolas, e esse é o tema do bate-boca desta semana. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Com a aprovação da nova versão da Lei da Nacionalidade, no mesmo dia do debate com o Ministro da Educação, a polémica sobre o eventual fim da obrigatoriedade de ler José Saramago no ensino passou para segundo plano, mas não deixou de ser motivo para troca de acusações. Miguel Viterbo Dias, bem-vindo aos teus espaços perdidos. Muito obrigado, muito obrigado. Este espaço não sei se leram José Saramago na escola, não. Na escola, não. No meu tempo não era obrigatório. Ou se recorreram aos famosos resumos, que é sempre a segunda opção. Não, tens de pensar que quando vocês andavam na escola, José Saramago ainda não era escritor. Ainda não era escritor, praticamente. Ainda era um jovem a dar os primeiros passos. É curioso nos livros. No nosso tempo, não no teu, Miguel, mas no meu tempo e no tempo do Ricardo, não era obrigatório, era opcional. Não. E na altura a minha professora optou por outro autor, não faço ideia porquê. Isto só prova que as modas são cíclicas, porque entretanto já passou a ser obrigatório e agora pode deixar de ser. Nessa altura li os clássicos. Leste os clássicos. Sim. Muito bem. Pronto, não vamos ter tempo para detalhar sobre todos, vamos apenas então ao José Saramago. Não queres ouvir-me sobre os maias, vamos deixar Eurico depois Presbítero, o João Paulo Sacadura depois fala disso contigo. Ou os folhas caídas do Almeida Garrett, está bem. O tema de José Saramago foi trazido ao debate com o ministro Fernando Alexandre pela voz do PS. O deputado Porfírio Silva foi o primeiro a lançar a discussão e para isso recordou o episódio com Sousa Lara no governo de Aníbal Cavaco Silva. Um histórico na direita portuguesa de perseguição do escritor José Saramago. Governantes que tentaram obliterar esse escritor, sobrepondo... Sr. Presidente, eu penso que... Tem razão. Aos seus deputados, goste ou não se gosta, estamos a falar de uma figura maior da literatura portuguesa e, portanto, o Sr. Deputado faz o Prémio Nobel, portanto, faz favor. É preciso respeitar. O Presidente do Parlamento teve que intervir com esta provocação de Porfírio Silva, que recordou o episódio de 1992, quando o então Subsecretário de Estado da Cultura, António Sousa Lara, vetou a candidatura do livro Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, ao Prémio Literário Europeu. Bom, depois deste pedido de Aguiar Branco, ainda que com algum ruído da bancada do Chega, Porfírio Silva lá concluiu a pergunta. Nós não queremos transformar uma decisão curricular numa decisão política. Ela deve ser pedagógica e deve ser educacional. Portanto, a única garantia que queremos, Sr. Ministro, e por isso lhe perguntamos, há garantias de que não haverá nenhum enviesamento ideológico nas decisões curriculares sobre as leituras da escolaridade obrigatória? E em jeito irónico, o Fernando Alexandre respondeu à acusação de preconceito ideológico. Eu acho que pode estar descansado. Veja que aquilo que é dado como opção numa avaliação que é exclusivamente técnica, é escolher entre um escritor que era militante do Partido Comunista e um outro escritor, Mário de Carvalho, que tanto quanto eu sei também é militante do Partido Comunista. E por isso, eu estar a acusar de ideologia, acho muito estranho.
É quase aquilo que no futebol se chama uma troca direta, não há mudanças de posição. O Fernando Alexandre, com este exemplo, a tentar assegurar que não há por isso qualquer tipo de posicionamento ideológico nesta decisão. Até porque, segundo o Ministro, esta proposta de deixar de ser obrigatório ler Saramago até ao 12º ano é uma proposta técnica que ainda não está fechada. Ainda está na fase de revisão. Este documento chama-se Aprendizagens Essenciais para a Disciplina de Português até ao 12º ano. É uma proposta técnica que está em fase de consulta pública. Depois de concluída esta fase é que vai ser fechada a versão final das tais aprendizagens essenciais e que só entrarão em vigor no ano letivo de 2027-2028. Portanto, não no próximo, só no seguinte. A proposta que está agora em consulta pública não retira os livros de José Saramago de forma definitiva. O que acontece é que abre a possibilidade de, ao invés de escolher apenas obras de Saramago, se possa também escolher uma, em alternativa, de Mário de Carvalho, neste caso o livro Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde. Sendo que, à direita, esta proposta não mereceu reparos e do Chega recolheu elogios. Ora, lá está, o partido de André Ventura aproveitou a deixa do PS, sobretudo depois do PS ter recordado esse episódio político, para elogiar a decisão de Fernando Alexandre. Tenho que lhe fazer uma congratulação de ter tido a coragem de ter acabado com a obrigatoriedade de se estudar José Saramago nas escolas portuguesas. Saramago era um homem que não gostava de Portugal. Saramago era um homem que apoiou ativamente regimes totalitários por todo o mundo. Saramago era um homem que atacou a nossa identidade e a nossa matriz cultural cristã. E por isso nós precisamos de mais Camões e de menos Saramago nas escolas portuguesas. Rui Cardoso, que é um dos mais jovens deputados do Chega, mas apesar do elogio, Fernando Alexandre não quis ficar com ele. Não tenho responsabilidade nenhuma disso. Acho que tenho coragem para fazer muitas coisas. Neste caso não foi um ato, não foi um ato meu nem do secretário de Estado. Não houve qualquer intervenção. Não acho problemática a proposta que é feita agora. Acho que José Saramago não tem que ser obrigatório. Aliás, olhando para outros escritores portugueses, consigo identificar vários que poderiam lá estar também como opcionais. Da Agostina Bessa Luís, António Lobo Antunes, Jorge de Sena, já agora Gonçalo M. Tavares, que o Prémio Nobel português disse que seria Nobel, porque não Gonçalo M. Tavares. Ministro da Educação a justificar esta decisão meramente técnica para já, mas também a aproveitar para assumir que não tem objeções à proposta e alargar até o leque de potenciais escritores que merecem estar, ou que podem merecer estar, nas obras obrigatórias até ao 12º ano de escolaridade. Já agora esta consulta pública, para todos os que quiserem participar, está aberta até o dia 28 de abril. É um assunto que não deverá ficar por aqui, deverá continuar a dar que falar. Agora vamos aos destaques desta semana. Esta semana, Miguel Viterbo Dias, o teu sinal mais, o sinal da positiva, vai para Eurico Brilhante Dias. Por 3 razões. Uma, até ver, o PS continua na negociação para os lugares dos órgãos externos e caso consiga entrar neste acordo, seja de que forma for, não deixa de ser uma vitória para o Partido Socialista. O prazo para a entrega dos nomes é amanhã, terça-feira, até à hora do almoço, até ao meio-dia. Na questão da lei da nacionalidade, apesar do PS ter sido deixado de fora novamente, muitas figuras, incluindo muitas à direita, garantem que a lei vai voltar a bater na trave no Tribunal Constitucional. Isto dará uma autoridade acrescida ao PS, que até concordou na maioria das coisas, como por exemplo o prazo mínimo de residência para obter a nacionalidade, mas discorda de outras e poderá ter autoridade para, numa terceira revisão da lei, conseguir impor a sua visão. Por fim, por causa da intervenção na sessão solene da Constituição, em que afastou a necessidade de revisão constitucional, mas sem agitar muito as águas, até porque o processo deverá ser aberto durante a legislatura, até ao fim da legislatura, e o PS vai mesmo precisar do PSD para poder ir a jogo. Agora vamos saber quem está a descer. E o teu sinal negativo desta semana, nos Passos Perdidos, Miguel, vai para André Ventura? Apesar de ter conseguido capitalizar com a aprovação da tal lei da nacionalidade, da segunda versão, em que o PSD até acabou por fazer algumas cedências ao Chega, depois André Ventura foi mais uma vez o protagonista em sentido negativo. Na sessão solene dos 50 anos da Constituição voltou a provocar polémica, levou à saída de vários deputados constituintes das galerias enquanto estava a discursar. Acresce, como lembrou Aguiar Branco, que os deputados constituintes foram convidados em nome de toda a Assembleia da República, daí essa falta de cortesia revelada por André Ventura, e também por terem sido antecedidos
assessores de Ventura no lugar de deputado e por isso também algum dever de respeito institucional que acabou por não cumprir nesta sessão solene. E agora vamos à agenda. E esta semana há um regresso à Assembleia da República. A da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, vai ser ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o INEM. A atual eurodeputada do PS vai voltar assim ao Parlamento para ser ouvida nesta Comissão de Inquérito que está a decorrer e que vai ouvir também esta semana um ex-presidente, Sérgio Dias Janeiro. No caso da audição de Marta Temido, está marcada para quinta-feira a partir das 5 da tarde. Mas há também a presença de vários ministros esta semana. Um dos que vai falar sobre mais temas é Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros. Tem amanhã, terça-feira, a partir das 2h30 da tarde, uma longa audição, porque vai falar não só sobre os últimos meses à frente do Ministério, mas também terá uma ronda adicional por cada um destes temas. Um deles, a utilização da base das lajes, depois também as eleições na diáspora portuguesa, o voto dos imigrantes para as eleições em Portugal, os voos de Estado, portanto também aqui relacionado com a utilização da base militar das lajes, e ainda sobre a situação dos cidadãos portugueses em Moçambique. Há aqui duas rondas que são à porta fechada por serem sobre matérias sensíveis. No mesmo dia também, amanhã, terça-feira, Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação, vai ser ouvido, sobretudo sobre transportes, vai responder aos deputados a partir das 3 da tarde sobre a implementação da linha de alta velocidade, sobre a linha violeta do metro de Lisboa, mas sobretudo o processo de reprivatização da companhia aérea portuguesa, a TAP. Momentos da vida parlamentar, nos quais estaremos particularmente atentos esta semana. Estão feitos os destaques da agenda e não há passos perdidos sem conversa de bastidores.